Olá, muito bem. Dani já está aí, né, minha amiga? Foi a primeira a entrar aí no Periscope hoje. Vamos aí dar início à nossa correção. Quero fazer uma correção hoje um pouquinho mais rápida, porque ontem eu fiquei aqui 1 hora e 37 minutos fazendo correção da prova de delegado de polícia do Estado do Espírito Santo. Uma prova que já deu o que falar, né? Já deu o problema que tinha para ter dado, já deu o que falar. Vamos agora fazer a prova de Santa Catarina. Eu vou tentar depois subir com esse vídeo para ficar no meu Insta, para que o pessoal... Oi, Thaís, que linda, que saudade de você. Fabrício, meu amigo querido, acabei de te responder sobre o nosso jantar de sábado. Priscila Duarte aí também. Samanta, um beijo grande para você. Chorou? Chorou com essa prova de Santa Catarina? Ah, meu bem, puxa vida. Ela não estava muito fácil, não, né? A prova estava meio chata, não estava? Mas, não, mas uma prova muito bem feita. A prova de direito penal, eu considero bem feita. Muito bem redigida, não vejo nenhum problema na prova. Bastante diferente da prova que eu corrigi ontem. Essa prova, ela só o Fernando querido de Big Field, Fernando queridíssimo, meu querido de tantos anos aí, né? Vamos agora corrigir essa questão aqui. O Fernando, estávamos falando aqui sobre a prova de ontem lá que estava corrigindo aqui ontem lá do Espírito Santo, que estava bem diferente dessa que nós vamos corrigir agora. Opa, cadê você? É Deb Ramos. Um beijo para você, meu amor. Deus te proteja, te abençoe. Um prazer ter você aqui pela primeira vez, tá? Se acostume aqui com o nosso Periscope. Bem, então vamos dar início aí à correção da nossa prova? Bem, gente, vamos começar. Nós temos aí a questão de número 65 até a questão de número, me ajuda aqui que agora eu perdi, já até a questão número 94 da prova, tá? Então, essa prova, ela é no esquema de certo e errado, tá bom? Então, é para marcar certa e errada. Vamos lá. Diz essa questão de número 65. O artigo 33 caput da Lei de Drogas, que define o crime de tráfico, é um tipo de conteúdo variado, porque contém vários núcleos, verdade, e por isso sua aplicação permite interpretação analógica? Não permite interpretação analógica. Não há possibilidade de interpretação analógica. Não confunda tipos de conteúdo variado ou de conduta múltipla com interpretação analógica. Não está permitida a interpretação analógica. A interpretação analógica acontece quando o legislador começa de uma forma casuística e depois manda que se dê a mesma solução a fatos semelhantes, certo? Dizendo da sua vontade de que aquilo se aplique a fatos semelhantes, diferente do que aconteceria na hipótese, por exemplo, de nós estarmos diante de analogia, tá ok? Porque a analogia, ele simplesmente se cala a respeito do fato semelhante, na interpretação analógica, ele diz, olha, eu quero que tu deixe essa interpretação aos casos semelhantes. E não é o que se tem no artigo 33 caput da lei. Ali existem núcleos verbais que falam o que significa tráfico de drogas e não se admite a interpretação analógica. Até falsa. Muito bem, presta atenção. A próxima questão, ela foi dada como verdadeira, mas eu ouso discordar, tá? A próxima questão diz assim, não é aplicável o 14.2 à tentativa de sonegação tipificada no artigo 1º da Lei 8.137, devido à existência de tipo subsidiário específico para essa hipótese. De fato, muitas vezes, a tentativa do tipo do crime previsto no artigo 1º poderia caracterizar o crime do artigo 2º. Mas eu tenho aqui duas observações. Essa questão foi dada como verdadeira, mas isso nem sempre acontece, porque nós nem sempre vamos ter um tipo do artigo 2º que corresponda àquilo que seria a tentativa do artigo 1º. E hoje nós ainda temos uma situação que inclusive é apontada pela doutrina, que diz o seguinte, a súmula vinculante 24, ela acaba criando uma modalidade de crime material que não admite tentativa, porque nos crimes do artigo 1º, incisos 1 a 4, ou você lança definitivamente o tributo e o crime está consumado, ou não se tem o lançamento definitivo do tributo e não se tem aquele crime ali, nem mesmo na modalidade tentada, certo? Então, eu tenho hoje a falar
que porque a súmula vinculante diz que não se tipifica o crime material contra a ordem tributária. Bem, antigamente nós não tínhamos essa súmula, mas vamos trabalhar mesmo que sem a súmula, tá ok? Eu só discordo dessa assertiva, porque nem sempre a tentativa de um crime do artigo 1º, que tem 5 incisos, vai caracterizar o crime do artigo 2º consumado, tá? Mas foi dada como verdadeira, foi dada como correta. Muito bem. Agora, a questão 67. Essa questão 67, ela foi extraída do HC 399, me ajude alguém aí que tiver, HC 399-109. Inclusive, é um HC oriundo do estado de Santa Catarina, né? E ele diz que não tem relevância o fato do ICMS ser próprio ou ser por substituição. Então, está errada, tá certo? Então, o artigo 2º, segundo diz a questão 67, o disposto no artigo 2º, inciso 2 da 8.137, que tipifica a omissão no recolhimento de CMF cobrado de terceiro, é aplicável ao imposto devido na substituição tributária, em que o responsável cobra o valor do contribuinte, mas não do imposto devido em nome próprio, quando o contribuinte vende ao consumidor final, consoante entendimento dominante do TJSC, recentemente firmado pela terceira sessão do STJ. Não, a interpretação foi justamente a contrária, que não interessa, não tem relevância o fato do ICMS ser próprio ou por substituição. Então, repetindo, o HC 399-109 era o fundamento dessa questão. Muito bem. 68 dizia, então a 67 foi falso, o gabarito. A 68 dizia o seguinte: a especial finalidade da conduta, também chamada dolo específico, muito obrigada, Noemi, querida do meu coração. A especial finalidade da conduta, também denominada dolo específico, é um elemento subjetivo do tipo existente em alguns crimes materiais, mas não é compatível com os crimes formais. É justamente o contrário. Ela é compatível com os crimes formais, porque o especial fim de agir, ele diz respeito a um resultado transcendente que o agente objetiva alcançar quando realiza essa conduta, mas esse resultado não precisa acontecer para que o crime seja considerado consumado. Então, nós estamos falando de crimes formais e não de crimes materiais. Está errado. Questão de número 69. A questão de número 69 diz o seguinte: a 69 diz que na legislação brasileira, as consequências do erro evitável sobre os pressupostos fáticos de uma excludente de licitude são as mesmas do erro de tipo, não as do erro de proibição. Vamos ver. O que nós estamos falando é sobre o artigo 20, parágrafo 1º. O erro na discriminante putativa descrito no artigo 20, parágrafo 1º. Aquele em que o agente supõe uma situação de fato que não existe, mas que, se existisse, tornaria lícito o comportamento do agente. Se esse erro é inevitável, e nós estamos aqui falando de erro inevitável, excusável, o agente fica isento de pena. Mas se o erro é evitável, inexcusável, o agente pode responder a título de culpa, o que se compatibiliza com aquela solução que é dada para o erro de tipo. Então, está correta a resposta dada aqui. Muito bem. A questão de número 70 fala que o critério do domínio funcional do fato é empregado para a responsabilização do agente que tem o controle sobre a atuação de um aparelho organizado de poder, como é o caso de uma organização criminosa. Isso é falso, porque o que se faz na questão das organizações, os aparelhos organizados de poder, o que se fala é a teoria do domínio da organização, que é também a chamada autoria de escritório, que é mais ampla, não é? E que foi criada por Klaus Roxin, e é até mais ampla do que, um pouco mais ampla do que o domínio do fato, uma variação do domínio do fato, ok? Então, seria a teoria do domínio da organização e não o critério do domínio funcional do fato, certinho? Muito bem. Continuando aí, ou a chamada autoria de escritório, né? Esse artigo aqui fala da chamada, essa questão 70 fala da chamada autoria de escritório, e o gabarito dela é falso. Noemi, tu tá aí ainda na live, Noemi? Diga para mim se você tá aí, meu amor, do meu coração. Escreva aqui para mim se você está comigo aqui na live ainda, Noemi. Então me ajuda, 70 foi falso, não foi? Confirma aí para mim, querida, se a 70 foi falsa, tá bom? Coloca aí para mim. Joia? Muito bem. Então, por conta disso, né? Não é a questão de, não é questão, como diz aqui, de domínio funcional do fato, tá?
quem não tem a prova, eu coloquei lá no meu Instagram, eu coloquei um linkzinho para você pedir a prova. A gente manda para você a prova, manda para você o gabarito, e você depois assiste aqui a retransmissão conosco. Assiste agora, óbvio, e depois, se tiver alguma dúvida, assiste a retransmissão conosco para fazer ali a prova acompanhando. Eu até sugiro que quem não fez a prova, acompanhe aqui a correção e depois tenta fazer e corrige pelo gabarito. Tá joia? Vamos lá, então. Queridos, a questão 71. Na proposta de aplicação imediata da pena, o autor do crime de menor potencial ofensivo praticado com violência doméstica contra a mulher deverá nela ser incluída a medida protetiva de urgência, sempre que a vítima as solicitar. Ô, gente, isso está errado. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Quem não viu isso? Olha aqui, ó. Em se tratando de crime, perdão, em se tratando de violência doméstica contra a mulher, não se aplica ou não se aplicam os institutos da 9.099, então não se aplica o instituto da transação penal para essa hipótese que aqui estamos analisando, ok? Então é falsa. 72 diz que no caso em que o sujeito realiza a conduta e prevê a possibilidade de... Exatamente, pegadinha, meu amor, exatamente, Simone. No caso em que, agora 72, no caso em que o agente realiza a conduta e prevê a possibilidade de produção do resultado, mas não quer sua ocorrência e conta com a sorte para que ela não se materialize, pois sabe que não tem controle sobre a situação implementada, se configura o exemplo de culpa consciente e não de dolo eventual. Gente, não. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas o agente acredita sinceramente na sua habilidade, o agente acredita sinceramente na sua condição de impedir, ou melhor, na sua habilidade para que esse resultado não aconteça. Ele confia, ele não deixa isso com a sorte, ele confia sinceramente que é hábil bastante para que o resultado não aconteça, tá certo? Então está errada a número 72. Vamos lá, a questão de número 73. A questão de número 73 fala do crime de falsa identidade, trazido no artigo 307 do Código Penal. No crime de falsa identidade, trazido no artigo 307 do Código Penal, cujo tipo prevê uma hipótese de dolo específico, é possível a desistência voluntária, quando, apesar da realização da conduta, não estava ou não se implementou a especial finalidade a que estava orientada a conduta. Rapidinho, pega aí, rapidinho, só um jeitinho, queridos, peguei aí o disposto no artigo 307, me perdoem, o 307 do Código Penal. Aliás, esse 307 do Código Penal está famoso, hein? Isso caiu na prova agora para delegado de polícia do Espírito Santo, e novamente está ele aqui. Muito bem. O 307, ele fala assim: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio à lei ou para causar dano a alguém. Para obter vantagem significa um especial fim de agir. Se isso vai acontecer ou não, isso aqui é mero exaurimento do delito. Então, o crime já estará consumado com a atribuição da falsa identidade. Então, isso não é caso de desistência voluntária, como disse aqui a questão de número 73, ok? Está errado, está errado. Consumado estará o crime na hipótese de se atribuir falsa identidade, ainda que ele não consiga o que ele deseja com aquilo, que é justamente a obtenção da vantagem por ele objetivada, né? O resultado transcendente, mais uma vez, aparecendo aqui. Muito bem. Agora façamos a 74. A 74 diz que, consoante STJ e STF, no furto e no roubo, é preciso posse mansa e pacífica, que não se dá na hipótese de perseguição imediata. Cara, isso está mato que batido. Nós já sabemos muito que nossas cortes superiores usam a teoria da moça ou da prevício para fixação do momento consumativo do furto e do roubo, e não precisa de posse mansa e pacífica. Então, falsa. A questão 75 diz assim: no crime contra o patrimônio, em que a coisa subtraída e a violência praticada com a intenção de matar a vítima, ou seja, a dolo de matar a vítima, sem que esta chegue a morrer,
a conduta é tipificada como tentativa de latrocínio, e não como roubo consumado, nem como latrocínio consumado, conforme definido pela jurisprudência dominante no STJ. Verdade. Caiu, Noemi, sai e volta que depois estabiliza, Noemi. Tá bom? Então, é verdade. Se o agente tem dolo de matar a vítima, se o agente numa empreitada de roubo, o agente mediante usa violência para matar a vítima, para conseguir subtrair, querendo matar a vítima, para subtrair a coisa, garantir a detenção da coisa subtraída, ou assegurar a impunidade pela subtração, e não a consegue matar, o crime é de latrocínio tentado. Por outro lado, se ele mata a vítima, com dolo ou com culpa, independente da subtração estar consumada, aí o latrocínio é consumado. Tá certo? Então, vamos lá. Se ele tenta matar a vítima e não mata a vítima, o crime é de latrocínio tentado se houver dolo com relação ao resultado morte, porque não caberia uma tentativa de latrocínio em que a culpa vem como resultado a título de... Perdão, em que a morte vem como resultado a título de culpa. Lembremos, o latrocínio perfeitamente pode ser tentado. E quando o latrocínio estará tentado? Quando a morte não sobrevier. Ok? Por razão alheia à vontade do agente, na hipótese do agente atuar com dolo com relação a essa morte. Repito, a morte no latrocínio pode ser tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Ok? Ela não precisa ser a título de dolo. Ela pode ser tanto a título de dolo quanto a título de culpa. E, na hipótese da morte ser a título de culpa, não cabe tentativa de latrocínio, porque ou a morte vem e o latrocínio está consumado, ou a morte não vem e não haverá latrocínio. Ok? Tá certo? Então, para haver latrocínio tentado, só na hipótese em que o agente tem dolo com relação à morte. E, repito, para que se possa falar de latrocínio, eu tenho que estar diante de 157, parágrafo 3º, em que a morte sobrevém da violência usada para o crime patrimonial. Ok? Ou seja, a violência para subtrair, para garantir a detenção da coisa subtraída, ou para assegurar a impunidade pela subtração. Então, isso é verdadeira. A questão de número 76. Queridos, a questão de número 76, ela é falsa. Por quê? Foi dada como falsa. Agora, vem cá. A questão número 76 é assim. Nos crimes de menor potencial ofensivo, cuja ação é pública condicionada, se a representação foi apresentada na delegacia de polícia, a vítima não precisa comparecer à audiência preliminar para a qual tenha sido intimada para ratificar o ato, sendo a sua ausência interpretada como desinteresse em conciliar com a parte autora do fato. Veja, queridos, isso aqui foi dado como errado. Na verdade, existe um enunciado que foi elaborado, no 28º encontro do Fórum Nacional de Juizados Criminais, tá certo? E o que acontece? Nesse fórum, o enunciado 117 diz o seguinte, vou ler para vocês o enunciado 117. A ausência da vítima na audiência de conciliação é renúncia tácita ao direito de representação, ok? Então, isso aqui foi baseado naquilo que se tem como majoritário e aquilo que foi estabelecido no Fórum Nacional dos Juizados Criminais, tá certo? Muito bem. Mas essa questão, ela é o que é majoritário e tudo, mas não há eu não posso dizer que isso seja um posicionamento uníssono, tá certo? Tá? Isso aqui é o que se usa, mas não posso dizer que seja um posicionamento uníssono, tá? Então, ela foi dada como errada, tá bom? De sorte que aqui o que se diz é que deveria ser usado aquilo que está sendo, ou que foi decidido, que acabou criando lá o enunciado 117 do FONAGE, do Fórum Nacional dos Juizados Criminais, tá? Então, repetindo o enunciado 117, a ausência da vítima na audiência de conciliação é renúncia tácita ao direito, o que é contrário ao que está dito aqui na questão 76, razão pela qual a questão 76 foi dada como errada. Não é isso? 76 dada como errada, só confirma aí para mim, 76 foi dada como errada, só por favor, quem está aí assistindo e que fez a prova, que tem um gabarito aí, só confirma para mim, por favor. Vamos lá, diga aí, por favor. Então, vamos lá, muito obrigada. Vamos lá. A questão de número 77 diz assim, como é que você está indo, hein, Pri? Depois coloca aí para mim como é que você foi, hein?
77 diz assim: não é possível a incidência de uma causa de aumento de pena sobre a pena resultante da incidência de uma qualificadora. Gente, está na cara que isso está errado. Está na cara que isso está errado. É perfeitamente possível que nós tenhamos um crime qualificado com a pena aumentada. Olha aqui, eu não posso ter um homicídio praticado por motivo torpe, com a pena aumentada porque a vítima era maior que 60 anos. Eu não posso ter um homicídio qualificado pelo motivo torpe ou pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima ou pelo meio cruel, insidioso, com a pena aumentada porque a vítima era menor de 14 anos. Então, é perfeitamente possível a incidência de uma causa de aumento de pena sobre uma qualificadora. Tá certo? Então, está errada a questão. Agora, a questão número 78 diz do merecimento da pena. O merecimento da pena ou dignidade penal é um critério alternativo para a consideração da afetação do bem jurídico, cuja utilização substitui a tipicidade material e a antijuridicidade concreta. Sim, isso é uma tese, é um critério novo, é uma tese, mas é isso que ela quer dizer, tá certo? Muito bem. Agora, 79, a chamada teoria da imputação objetiva reúne um conjunto de critérios pelos quais se restringe o âmbito de relevância, o âmbito de relevância penal dos fatos abrangidos pela relação de causalidade e que seriam imputáveis ao sujeito caso não fossem empregados esses critérios. Verdadeiro. Na verdade, a teoria da imputação objetiva, ela deveria ser chamada de teoria da não imputação, porque a teoria da imputação objetiva, ela vem não para negar os critérios de causalidade trazidos, não é? Mas para ajustá-los, não é? E, na verdade, para afastar determinadas imputações, né? Então, ela afasta determinadas imputações porque seriam feitas caso não incidisse o critério da imputação objetiva, certo? Ela cria, né, aquele critério da finalidade da norma, da finalidade do tipo, cria o critério do alcance do tipo, o critério da criação do risco desaprovado, da realização do risco no resultado, certo? Então, ela seria mais uma etapa para a imputação de um resultado. Não bastaria o nexo de causalidade. Para se imputar um resultado a alguém, seria necessário o nexo de causalidade, a imputação objetiva, o dolo e a culpa. Tá certo? Muito bem. Questão de número 80. O crime de porte de arma está errado. Não é um crime de perigo concreto. O crime de porte de arma é um crime de perigo abstrato. Joia? Muito bem. Então está errado. Questão de número 81. O acometimento de doença mental acarreta a inimputabilidade do agente. Não, gente. A doença mental por si só, ela não leva à inimputabilidade do agente, certo? Nós sabemos que ali foi usado um critério biopsicológico nos termos do artigo 26 do Código Penal. Então, não basta que a pessoa seja doente mental para que ela seja inimputável. Ela será inimputável quando, em razão da doença mental, ela era, por ocasião da ação-omissão, completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de se posicionar de acordo com esse entendimento. Vamos lá? Questão de número 82. A questão de número 82 diz que o 71 do Código Penal adotou a teoria objetiva na definição do crime continuado, tá ok? E por isso, a jurisprudência de STJ e STF não exige para a configuração de eventuais não exige a configuração de eventuais vínculos subjetivos entre as condutas realizadas pelo agente. Queridos, isso é falso, porque, de acordo com a jurisprudência dominante e de acordo com a doutrina igualmente dominante, não basta um critério objetivo do crime continuado. Também será necessário um critério subjetivo, certo? Então, a questão de número 82 está errada. Muito bem. Questão de número 83. Para a configuração do concurso formal de delitos, artigo 70, e a aplicação da pena com causa de aumento correspondente. Então, vem cá, está falando de um concurso formal perfeito, não é isso? Do concurso formal próprio,
não é? Não está falando do concurso formal impróprio em que há pluralidade de desígnios. A conduta realizada não pode ser praticada na forma de dolo específico, sendo admissível somente o dolo genérico. Não, gente, em absoluto. Até porque você pode perfeitamente ter o concurso formal perfeito com crimes que foram realizados, perdão, com resultados que sobrevieram, mas que não foram desejados pelo agente, certo? Então, aqui está errado. Só lembrar o seguinte, que a hipótese do concurso formal imperfeito, ou aquele em que há desígnios autônomos, segundo o entendimento majoritário com o qual eu não concordo, desígnio autônomo significa dolo, qualquer tipo de dolo, tá ok? Muito bem. Agora, concurso formal de delitos com a exasperação, com aumento, é concurso formal perfeito, certo? Então, o que você tem aqui, você pode ter no crime culposo, entre vários crimes culposos, ou na hipótese de você desejar um resultado a título de dolo e provocar um outro resultado a título de culpa, ok? Também um outro resultado a título de culpa. Não caberia, por exemplo, quando houvesse dolo com relação a todos os crimes, porque aí seria hipótese de concurso formal imperfeito diante da pluralidade de desígnios. Vamos lá. Questão de número 80 e... Olha, gente, essa questão aqui. A próxima questão, a questão de número 85. A questão de número 85 diz assim, e eu quero dizer, eu tô achando essa questão estranha. Essa questão aqui, eu queria que vocês prestassem atenção para ela. O gabarito dela foi dado como verdadeiro, não foi? Me ajudem aí. O gabarito da questão de número 85 foi dado como verdadeiro. 85, tá? Vê aí, aqui fala da norma penal em branco. A norma penal em branco pode conter um elemento normativo cujo conteúdo deva ser complementado por outro instrumento regulamentar. Foi, não foi, Priscila? Muito bem. Foi dado como verdadeiro ou falso? Foi dado como verdadeiro. Botou a 85F. Põe para mim aí, verdadeiro ou falso 85, gente? Tá? Para mim, ele é falsa, exatamente, mas o gabarito foi dado como verdadeiro. Tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Pelo que eu entendi da questão. A lei penal em branco pode conter um elemento normativo cujo conteúdo deva ser complementado por outro instrumento regulamentar. Então, escuta aí, Pri. Nesse caso, se a norma complementar for uma lei excepcional que defina uma circunstância específica no contexto do qual o fato se realizado será típico, a revogação dessa norma excepcional complementar por outra lei configurará abolício crimes, nos termos do disposto no artigo 2º do Código Penal. Eu não estou vendo isso como correto. Se eu tenho, olha aqui, olha só, se eu tenho uma norma penal em branco e o conteúdo complementar é excepcional, eu deverei tratá-la como norma excepcional. E só haveria abolício crimes se dentro do mesmo período de excepcionalidade ela fosse revogada por outra lei. Bem, mas ela não sendo revogada dentro do mesmo período de excepcionalidade, revelando uma mudança no entendimento estatal a respeito daquele fato, se ela não for mudada no mesmo período se ela não for revogada no mesmo período de excepcionalidade, em que ela é revelando uma mudança do comportamento, ou melhor, da visão estatal acerca daquele fato, eu não vejo como isso possa gerar abolício crimes. E aí ela seria aplicada de forma ultrativa. Tá certo? Tá certo? Porque a gente costuma dizer, porque olha só, se a norma penal em branco, ela tem um conteúdo complementar temporário ou excepcional, ela deve ser tratada como são tratadas as normas excepcionais e temporárias. Normas excepcionais merecem abolício crimes? Bem, a regra é que não, elas são tratadas de forma ultrativa. Agora, aplicáveis aos fatos praticados durante a sua vigência. Agora, se dentro do mesmo período de excepcionalidade elas forem revogadas, aí sim existirá abolício. E aqui não está dizendo que foi dentro do mesmo período de excepcionalidade, sacaram? Por isso que, para mim, embora o gabarito dessa questão seja verdadeiro, para mim essa questão está errada, tá certo?
essa questão está errada. Então, Pri, vai aí preparando, aí, ó, os ramos também, vocês que erraram aqui, vocês que colocaram isso aí, vão preparando aí o recurso e contem comigo para ajudar vocês. Vocês mandem para mim que a gente faz isso aí juntos, tá certo? Porque, para mim, essa questão está errada. Joia. Muito bem. Também colocou, Bia? Beatriz Vilhena, entendeu? Também colocou isso? Mande para mim, que nós vamos fazer juntos aí. Faça aí o seu recursozinho e manda para mim, que a gente faz juntos aí. Eu faço depois os cortes direitinho, vou inserindo aí algumas coisas para que a gente consiga recorrer dessa questão. Porque, pelo menos, o que eu entendi dela está errada. Vamos lá. Na questão de número 86, nos delitos imprudentes ou culposos, a aferição da concreção do risco na implementação do evento típico, o resultado, é um dos critérios da imputação objetiva. Sim, porque não basta que o agente crie o risco não permitido ou proibido, é preciso que esse risco se realize no resultado, certo? Muito bem. 87. O arrependimento eficaz somente se configura em relação à tentativa perfeita. Na verdade, o que está falando é de uma hipótese em que o agente já teria exaurido todos os atos de execução, melhor, esgotado todos os atos de execução. Maria, um beijo grande. Teria esgotado todos os atos de execução, mas se arrepende e realiza uma outra conduta para que o resultado não sobrevenha, e isso então tem relação àquilo que seria uma tentativa perfeita, tá bom? Muito bem. Já a desistência voluntária estaria ligado àquilo que seria uma tentativa imperfeita ou inacabada. Muito bem. Questão de número 88. Se o objeto mediante o qual for praticado o crime de posse de arma de fogo for uma arma de fogo com numeração suprimida pelo agente, ocorrerá um concurso formal de delitos entre a posse e a supressão? Não. Mas não fala para analisar objetivamente. Como assim, amor? Não entendi o que você colocou, Pri. Vamos lá, olha para cá. Se o objeto mediante o qual for praticado o crime de posse de arma de fogo for uma arma de fogo com numeração... Peraí. A última questão, que questão, Pri? Fala aí para mim, coração, para eu poder entender. Que eu não estou entendendo o que você está falando. Escreve mais aí para eu poder entender. Ô, gente, quem nunca assistiu o Periscope comigo, a do arrependimento eficaz. Então, segura aí. O que você colocou aí, Pri? Ó, quem nunca fez Periscope comigo, queria dizer uma coisa para vocês. O Periscope aqui é assim, é interativo. Por isso que eu gosto tanto do Periscope. Por isso que eu não paro de fazer Periscope. Todo mundo prefere as outras redes, eu prefiro o Periscope. Porque o Periscope me permite essa interatividade, sabe? A gente poder conversar. E é isso que eu gosto, é isso que eu faço há 21 anos na minha vida, dando aula de direito penal. Eu gosto do confronto, eu gosto de falar, vamos lá, bate lá da cá, não é? Não só falar o que eu quero, porque senão não tem graça. Joia? Agora vamos lá. Ô, Pri, o que, meu amor, a questão está dizendo, tá? É o seguinte, Pri, o arrependimento eficaz somente se configura em relação à tentativa perfeita. Não é a primeira vez que essa questão cai. O que o examinador quis aqui colocar, sabe? O que o examinador... Eu que tenho muita gratidão por vocês não sabem a alegria que vocês me dão, a felicidade que vocês me dão, o quanto vocês me completam, tá? Porque eu não acredito que se faça nada sem carinho, sem amor, sem vontade. E tenha certeza, quando eu não tenho vontade, eu nem venho fazer, certo? Quando eu não venho fazer, porque eu não tenho vontade, ou eu não tenho vontade, ou eu não tenho tempo. Posso te garantir que todas as vezes que eu não vim até hoje, porque eu não tive tempo. Quantas e quantas vezes eu tive vontade de fazer o Periscope, mas não deu, né? Ontem mesmo sou obrigada a falar aqui que houve uma DR aqui na minha casa. Porque o meu marido falou assim, pô, tá brincando comigo? 1h37 fazendo Periscope. Nosso cinema que você tinha combinado comigo. Mas vem cá, teve prova, filho. A gente tem tantos dias pro cinema, assim. Pelo amor de Jesus, contribui com o meu casamento aí, galera. Mas vambora, olha pra cá. Deixa eu acabar de falar. Ô, Pri, essa questão já caiu outras vezes, tá? Essa questão, ô, Igor, meu coração, essa questão já caiu outras vezes. O que essa questão está querendo dizer é aquilo que corresponde a um arrependimento eficaz, é aquilo que corresponderia a uma tentativa perfeita se pudéssemos aqui vislumbrar uma hipótese em que o resultado não acontece, ok?
por razão alheia à vontade do agente. A diferença é que, no arrependimento eficaz, está esgotada a execução, só no aspecto objetivo. Ah, sim, meu coração. Olha só. Não, peraí, Pri, vamos lá. Mas eu não precisaria colocar isso. Eu entendi o que você está falando. No arrependimento eficaz, o que eu tenho é uma execução finda, assim como eu tenho na tentativa perfeita. A diferença é que no arrependimento eficaz, o resultado não vai acontecer porque o agente se arrepende e realiza uma outra conduta para impedir. E na tentativa perfeita, o resultado não acontece por razão alheia à vontade do agente. Sacou, meu coração? Tá? Então, a questão 87 está correta, sim. Joia? Muito bem. Vamos lá. Na verdade, não existe dolo abandonado, tá? Porque se eu realizo na boa esse negócio de dolo abandonado, eu discordo dessa expressão, tá? Uma coisa é eu me arrepender, mas o dolo não... Veja bem, o dolo, ele existia no momento que eu dei início à execução, tá? Então, não vamos chegar... Só que, eu discordo, eu já ouvi também, Rafa do meu coração, já ouvi dizer, mas eu discordo disso, tá? Uma coisa é eu mudar, outra coisa é eu abandonar, tá certo? É diferente. Discordo. Mas, de qualquer forma, foi isso que a questão quis dizer, e eu não vejo nada que esteja errado nessa questão, Rafinha. Joinha, meu coração? Agora, olha só, Rafa, escuta isso aqui. Você fez a prova, não fez, Rafinha? Você fez a prova também, não fez? Você fez a prova? Como é que você foi em penal? Depois coloca aqui para mim, minha Rafa, para eu poder saber como é que você... Ah, você fez a de delegado. Claro, estava lá contigo, lá no Espírito Santo. Como é que eu não vou saber um negócio desse, Jesus? Aquela prova horrorosa. Porra, Rafa, vou te contar que sofrimento foi aquele. Mas vamos lá. Agora, 88 diz que se o objeto mediante o qual for praticado o crime de posse de arma de fogo for uma arma de fogo com numeração suprimida pelo sujeito, ocorrerá um concurso formal de delitos entre posse e supressão. Nada disso. Que quem possui uma arma com os sinais de identificação suprimidos pratica o crime do artigo 16, parágrafo único, inciso 4º do Estatuto do Desarmamento. Tá ok? Muito bem. Questão de número 89. A configuração do crime de lavagem de dinheiro pressupõe a demonstração da autoria e da materialidade da infração anterior. Nada disso. Eu não preciso saber quem é o autor do crime anterior. O crime de lavagem de capitais depende da existência do crime anterior. O que tem que se provar é a existência do crime anterior, porque o crime de lavagem de capitais ele é um crime acessório parasitário. Mas eu não preciso saber quem é o autor do crime anterior. Tá certo? Então está errada. Muito bem. Para a configuração do crime de oferecimento de droga para consumo conjunto, tipificado no 33, é necessária a prática da conduta mediante o dolo específico. O dolo específico aqui seria um especial fim de agir, que é a finalidade de consumo compartilhado. Está correta a questão. 91. No direito brasileiro... muita gente errou essa, tá? Fica aí de olho nessa. No direito penal, no Código Penal brasileiro, a situação correspondente ao estado de necessidade somente exclui a ilicitude do fato e, por isso, não afeta a culpabilidade da conduta. Gente, olha só, afeta a culpabilidade sim, porque você tem o artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal, e o artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal, o artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal, diz o seguinte: embora razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/2. Então, entre nós, pelo menos na lei, no Código Penal, ninguém está aqui falando em estado de necessidade desculpante como causa supralegal, ninguém está falando disso. A pergunta fala do Código Penal. E no Código Penal brasileiro, ou o estado de necessidade é justificante no caput, ou ele diminui a culpabilidade no parágrafo 2º. Então, ele afeta, de alguma forma, a culpabilidade. Tá certo? Ele pode diminuir a pena. Tá bom? A questão de número 92. Os crimes omissivos próprios são os tipos cujo tipo descreve a conduta omissiva de forma direta, não sendo necessária a incidência do 13, parágrafo 2º. Correto.
porque o 13, parágrafo 2º, ele é a norma de extensão nos denominados crimes omissivos impróprios, ok? Ou comissivos por omissão. Certo, então, 92. 93. O crime do disparo de arma se configura na modalidade préter-dolosa se for praticado como meio para a prática de um homicídio? Claro que não. É falso isso. Se eu disparo para praticar um homicídio, eu respondo pelo crime de homicídio. O artigo 15 fala isso expressamente. O artigo 15 do Estatuto de Desarmamento, quando fala do disparo de arma de fogo, fala o seguinte: o disparo de arma de fogo só subsiste como crime autônomo quando o disparo é um fim em si, tá? O Vasco não vai ser rebaixado. Eu vou comemorar, vou disparar. Não vou dizer que o Vasco vai ser campeão, porque eu não estou querendo impossible crime aqui, não tem condições. O Vasco não vai ser rebaixado. Eu vou comemorar, vou pegar minha arma, um fim em si. Se eu tiver finalidade a prática de um outro crime, o próprio artigo 15 diz que o agente deverá responder pela prática do outro crime, certo? E, para terminarmos, se o agente pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor, 302, em uma ocasião na qual estava conduzindo o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, se implementa o concurso formal de delitos em absoluto. Na hipótese de um homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor por agente embriagado, o que se tem é um homicídio culposo qualificado nos termos do artigo 302, parágrafo 3º da Lei da Lei 9.503, de 1997. Certo, queridos? Bem, então essas eram as questões de direito penal da prova para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e fizemos aqui a nossa correção, como eu havia prometido. Claro que vamos fazer revisão para o MPSP, quinta-feira, isso que eu queria falar com vocês, quinta-feira, às 22 horas, correção para o MPSP. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo as teses e vou verificar as teses, transformá-las em questões. E nós vamos fazer toda a nossa revisão em cima dessas teses, ok? Se eu posso amanhã fazer ECA, Pri, eu não vou prometer amanhã fazer ECA, porque amanhã à noite eu tenho um compromisso, tá? Mas se eu conseguir, meu coraçãozinho, eu faço sim, tá bom? Ó, gente, uma beijoca no coração de vocês. Que Deus abençoe, ilumine e guarde vocês. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigado, carinho que vocês têm aqui comigo, com minha família, que sempre manda um beijo aqui pro cabeção, pro gordinho. Eu quero dizer para vocês, vocês também são parte da minha vida, tá? E dizer para vocês o seguinte: só se passa em concurso público estudando para porcaria do concurso público, Pri. Eu confio muito em você, confio muito na Rafinha, eu sei que vocês vão passar, eu tenho Noemi do meu coração, que eu sei do valor da Noemi, eu sei muito, muito do valor de cada um de vocês, sabe? Os que eu não estou citando aqui é porque, às vezes, eu não consigo ligar um nome à pessoa, né? Mas todos vocês, eu só quero que vocês... fala para o Alex que tem que saber dividir. Isso, ele sabe disso. Mas, olha, deixa eu falar, Rafinha, vocês vão conseguir. É só uma questão de tempo. É só uma questão, sabe, gente, de confiar em vocês. E como eu sempre digo, cara, eu conseguia. Vocês não vão conseguir. Cara, eu conseguia. Eu não sou nada de genial, nem nada disso, nada de especial. Eu sou uma pessoa como vocês, sou uma pessoa como todas as outras pessoas. E eu consegui. Na maior batalhação, na maior relação do mundo, mas fomos lá, não é? Por isso, queridos, que prova é assim, é uma depois da outra. Fez, não foi bem não, forget it, vamos para outra. E até que chegue a hora de vocês. Vocês vão ver que vai chegar. E quando chegar, só tem uma coisa que pode me fazer ficar muito chateada com você. Se você não me chamar para ir para sua posse. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, gente!